E aí, marujos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Navegar, o seu podcast do mundo oceanográfico. Então, hoje, antes de começar o episódio, a gente gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que é o Organomar e a coordenação de oceanografia aqui da UFPE. Mais uma vez dizendo que sem eles isso não seria possível, né? As plataformas são pagas, então, assim, é uma ajuda bem importante. Então, muito obrigada. Hoje a gente gostaria de apresentar um convidado que ele é oceanólogo, né? Ele também é mestre em sensoriamento remoto e ele é doutor em economia. Então é um currículo bem interessante assim para quem é oceanólogo. É o Wilson Cabral. Pode entrar. Olá, Oi, pessoal. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer para mim estar aqui conversando com vocês todos aí. Prazer é nosso. Muito obrigada pela sua presença. Então, eu queria começar falando já de uma coisa que já me foi assim interessante, já me gerou ali uma curiosidade. Assim, como é que conversa a economia com a oceanografia, assim? Porque você é doutor em economia, né? Sim. Você poderia falar mais como que conversa? Há várias formas de fazer conversar economia com oceanografia, né? Eu diria que, se a gente for pegar a etimologia da palavra, a economia, né, é um estudo da casa, né? É um estudo das questões ligadas à casa comum, vamos dizer assim. E a oceanografia, o planeta a gente sabe, né, boa parte água e água oceânica, né? Então, quando a gente fala de economia e oceanografia, tem muita coisa comum ligada à etimologia mesmo da palavra. E se a gente for pegar outros fatores, por exemplo, vocês talvez tenham alguma disciplina similar ao que chama recursos minerais do mar, né, que está ligado um pouco à parte de geologia marinha e assim por diante. Isso é recursos marinhos não renováveis. Recursos marinhos não renováveis. Então, cada curso aí tem uma forma de chamar essa disciplina ou esse conjunto de disciplinas, né? E diz respeito à exploração econômica, né, de minerais ou de recursos minerais no meio marinho. Então, a economia também está ligada a essa vertente, vamos dizer assim, de exploração. A própria exploração de petróleo em meio oceânico, em plataforma continental, com perfurações, etc., é uma forma de exploração econômica, né? Então, de novo, a economia aí associada à oceanografia. E se a gente for pensar numa visão antropocêntrica até, mais importante, hoje a gente tem o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. E o mar provê, né, uma quantidade enorme de serviços ecossistêmicos. E esses serviços ecossistêmicos, eles são detectáveis, quantificáveis, avaliados do ponto de vista financeiro, monetizados, vamos dizer assim. Então, a economia também está por trás disso. E, por outro lado, a gente pode pensar o seguinte: muitos meios de exploração na zona marinha, costeira, né, geram impacto sobre o oceano, geram impacto sobre a biota, geram impacto sobre funções bioquímicas do oceano, enfim. E isso a gente, na economia, tem uma vertente da economia, que é derivada da economia clássica, que trata isso como externalidade. Então, tudo que é causado por um processo, por um agente econômico, que afeta outro agente econômico, mas que esse primeiro agente que gerou, né, o problema, ele não contabiliza isso na sua análise de custo-benefício, por exemplo, né, no seu viver economicamente, isso gera uma externalidade. Isso é chamado de externalidade. É uma ação que impacta outros sem que aquele primeiro tenha absorvido esses impactos, por exemplo, pagando por eles, né? Então, a economia também entra por aí. Quer dizer, a gente, quando analisa impactos nos oceanos, muitos desses impactos têm agentes causadores bem definidos e muitas vezes esses agentes causadores não pagam por esses estragos, vamos dizer assim, né? Então, tem uma vertente, inclusive, da economia que trata disso, né? Que lida com essa questão. Então, tem várias formas
de relacionar a economia e oceanografia, né? E eu falei de recursos minerais, mas qualquer tipo de recurso, né? Recurso pesqueiro. Aliás, uma das principais vertentes da economia moderna surgiu justamente do que a gente chama de economia dos recursos naturais. Até o próprio espaço, né, no oceano já é um recurso Com que pode certeza, ser visto com certeza. financeiramente. Né? O que é a zona econômica exclusiva, por exemplo, né? Então, tem uma relação enorme. Realmente. Mas assim, voltando um pouquinho no tempo. Assim, você sempre quis fazer oceanografia, assim, desde criança? Tinha contato com o mar? Como foi? Eu sou de Goiânia. Goiânia é Goiás. Goiânia é Goiás, Goiás não tem mar, né? Até quando eu era criança, tinha um governador que prometia muita coisa, a gente ficava brincando que um dia ele ia prometer trazer o mar para Goiás. Enfim, como criança, e como uma criança que conheceu o mar, que é uma coisa, é um privilégio, porque tem muitas crianças brasileiras que não conhecem o mar, e muitos adultos que nunca terão visto o mar, né, até morrer. Eu conheci o mar quando criança e me apaixonei. Eu adoro o ambiente aquático de modo geral, né, e o mar em especial. Então tinha uma coisa no fundo ali, quando criança, de trabalhar, né, de ser um adulto e na fase do trabalho, trabalhar com algo voltado, né, ou que tivesse o mar de alguma forma no seu contexto. Mas isso era uma coisa muito dispersa, né? Uma criança sonha com um monte de coisa. Eu diria que a questão da oceanografia foi entrar na minha cabeça de uma forma mais contundente quando eu fiz o segundo grau, na época o segundo grau, hoje o ensino médio, né? Que eu tive a oportunidade de ver, na época, os primeiros guias do estudante. Hoje vocês têm isso em meio digital, né? Então, antes era uma raridade, né? Os primeiros guias do estudante eram cobiçados, né? Era uma coisa, um livrão cobiçado. E quando eu tive acesso ao primeiro e eu folhei, eu praticamente li ele inteiro, eu me parei na página da oceanografia, da oceanologia, né? Porque ele retratava os dois cursos existentes na época, de oceanologia da FURG e de oceanografia da UERJ. Então, parei ali, né? Depois li o resto, mas voltei naquela página ali porque me interessei muito, aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Naquele momento eu falei, se é isso que eu quero fazer. Eu estava terminando o primeiro ano do ensino médio, na época. Mas assim, já sabia que era bastante exatas também o curso? Eu tinha uma ideia, porque no Guia do Estudante falava um pouco isso, né? Falava, inclusive, que era uma dificuldade que alguns tinham, né? Porque iam com uma cabeça voltada para biologia ou para outras áreas e chegava lá e tinha muito cálculo, etc. Então, eu já tinha uma ideia. Não tão completa, mas já tinha uma ideia. Diga. Pode falar. Não, no meu caso não foi uma dificuldade. Eu me dava bem com matemática, com exatas, com física, tá? Então não chegou a ser um problema. Talvez seja uma ignorância minha, mas eu fiquei surpresa com a existência desse guia dos estudantes. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, assim. Eu só pesquisava cursos aleatórios nos sites mesmo, assim. Não sabia que tinha um livro com todos para você ver, eu não sabia. Eu não sei como está hoje, mas até alguns anos atrás existia, até porque eu tenho filhos que entraram agora na universidade. E durante o ensino médio a gente conseguiu um exemplar, não sei como, e deu para eles, né? Então, para nós, naquela época, isso era 1985, né? Na época do Rock in Rio no Brasil, o primeiro Rock in Rio, aquilo era uma pérola, né? Primeiro, pouquíssima gente tinha, era um livro caro, né? Que era uma edição relativamente nova, e era muito cobiçado, porque a gente tinha os vestibulares, né? Hoje, vocês já devem ter feito o Enem. Isso. Pois é, hoje em dia tem o Enem que é unificado. Na época, imaginem,
Cada universidade tinha seu próprio vestibular. Então, você tinha que escolher os cursos já previamente certos, você não tinha uma plataforma que te permitiria fazer trocas e fazer tentativas diversas, né? Parece estranho falar isso porque já faz algum tempo que tem o Enem É outra realidade. É mesmo. e as pessoas que estão na universidade hoje não sabem o que é a loucura de ter, em todos os estados, você ter pelo menos uma universidade federal e todos esses vestibulares à parte, cada uma fazia o seu. Então eu não tinha condições, e geralmente é na mesma época, né? Então, era no final de dezembro, algumas iam até início de janeiro, e aí a gente ficava naquela. Alguns, por exemplo, não tinham dinheiro para ficar viajando, né? Era o meu caso, por exemplo. Não dava para falar, eu quero prestar para não sei o que na Federal da Bahia ou do Pernambuco e não sei o que na Federal do Rio Grande, né? Eram duas distâncias enormes, caras, passagens caras e tal. E às vezes nem dava tempo. Se eu fosse para Rio Grande, eu não conseguiria depois voltar a tempo para fazer o vestibular, por exemplo, de Goiás, né? Então, você tinha que escolher isso. Tinha que escolher não só o curso a fazer, mas as escolhas envolviam a instituição também. Hoje você tem curso de oceanografia, acho que em todo estado costeiro brasileiro tem curso de oceanografia, se não me engano, né? Na época tinham 2. Então era realmente bem mais complicado, né? Você fazer as escolhas e poder realizá-las, né? Eu realmente só descobri a sonografia depois que eu fiz o Enem, que aparece todos os cursos para você já se inscrever. Aí descobri a sonografia ali, na hora que eu vi todos. E no que Olha você só. aperta no curso que você quer, aparece as universidades que podem possibilitar fazer aquele curso. Então, nossa, realmente... E, assim, eu fico imaginando para quem morava longe da Universidade dos Sonhos, sabe? Não Sim. tinha como fazer vestibular. No meu caso aconteceu uma coisa curiosa, porque minha família não tinha recurso, não tinha, né? Eu não tinha condições de ir para Rio Grande fazer tinha condições até de fazer o vestibular, mas eu não tinha condições de me manter, porque eu tinha lido que o curso era em período integral. Então eu ia ter que ir para lá, tentar me instalar, por exemplo, na casa do estudante, né? Que eram pouquíssimas vagas, pouquíssimas, era um prédio relativamente pequeno, ou não tinha jeito, né? Ou teria que trabalhar, mas era período integral, então eu não via nem como trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então eu não fui para a oceanografia de imediato, né? Justamente por isso, né? Vai ser um sonho e, enfim. Aí eu fiz elétrica por 3 anos, mas vi que não era o que eu queria, né? Não era o que eu queria. Como eu falei, eu tinha uma certa facilidade para exatas e tal, e minha mãe queria muito que eu fizesse engenharia. Então, fui fazer e fiz 3 anos, mas decidi que não era aquilo que eu queria e fui para uma coisa mais ampla e mais próxima de onde eu estava, que era Goiânia. Aí eu fui fazer geografia. Então, fiz 1 ano de geografia, o curso era muito legal, gostei, assim, mas não tinha aquela coisa da oceanografia ainda na cabeça. E, em paralelo, eu passei, quando eu entrei para a geografia, eu passei num concurso da Caixa Econômica Federal. Por isso que eu digo que eu sou um oceanógrafo sui generis, né? Era um meio de já, né? Eu era adulto, formado, então já tinha que trabalhar. Então, prestei o concurso da Caixa Federal e passei. E entrei, e aí me veio na cabeça, poxa, a Caixa Econômica Federal tem no Brasil inteiro. Então, talvez eu consiga, né, pela Caixa, ir para Rio Grande e trabalhar por lá e fazer o curso de oceanografia. Foi assim que eu fiz. Cara, Aí me permitiu. Nossa, imagina, se eu passasse, eu acho que eu acabaria me acomodando, assim. Ainda bem que você não se acomodou. Estava na cabeça, a oceanografia estava na cabeça. E a Caixa, eu nunca me vi no final de carreira como bancário, como economiário. Então era um meio realmente de ganhar, de ter uma oportunidade de fazer um pé de meia. A Caixa pagava muito bem, era um bom emprego federal, vamos dizer assim, né? E aí me permitiu. Então pedi transferência da Caixa para o Rio Grande do Sul. Fui fazer, e lá não tinha, em Rio Grande, onde fica o curso de oceanografia, não tinha trabalho noturno na Caixa.
E eu não podia trabalhar na agência, porque se eu trabalhava na agência eu não poderia fazer o curso. Aí eu fui para Pelotas, que fica ali perto de Rio Grande, trabalhar no processamento de dados da Caixa à noite. Aí isso me permitiu, trabalhando à noite e estudando durante o dia, e eu fui fazendo o curso. É amar muito a oceanografia, viu? Oceanologia. Não, não é muito fácil, não. É fácil, não. Foi sacrificante, tanto que eu, inclusive, em algum momento pensei, puxa, tá difícil demais tocar tudo isso, né, e tal. Enfim, tinha outros fatores também. E aí aproveitei uma oportunidade, eu tranquei o curso. Estava indo tudo certo, tranquei o curso, fiz 2 anos, tranquei. E fui fazer, a Caixa abriu uma oportunidade grande para seguir uma carreira na área de TI. E aí eu teria que voltar para Goiânia. Eu voltei. Falei, vamos tentar essa carreira então. Voltei, parei, tranquei, não abandonei, eu tranquei, pedi para os meus amigos, todo ano me matriculava e trancava, matriculava e trancava. Aí um dia, enfim, aí fui para a Caixa. Isso aconteceu, em 2 anos e meio a Caixa desfez todo o plano que ela tinha feito para dar essa oportunidade de várias áreas de TI abertas e tal. Desfez, foi um processo de mudança que aconteceu. Abriram vários data centers no Brasil inteiro. Em 2 anos e meio fecharam todos eles. E aí eu falei, não, então definitivamente eu até tentei, mas a Caixa não quer. Então vou voltar lá para Rio Grande, vou terminar o curso de oceanografia. Aí pedi de novo transferência, voltei para lá e aí continuei e terminei o curso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de ter essa escolha e de ter feito essa escolha. Realmente, todos os caminhos estavam te levando à oceanologia. Eu acho. Todos os caminhos levam ao mar. Exatamente. Eu amo essa frase. E depois que você se formou, já foi direto para o mestrado? Terminei o curso em 96 e fiz a seleção para o mestrado no INPE, aqui em São José dos Campos já. E é por isso que eu estou aqui até hoje. Eu vim fazer o mestrado no INPE, em sensoriamento remoto, que era uma coisa que eu queria trabalhar, visão sinótica, inclusive do oceano e tudo mais. Mas, curiosamente, a minha dissertação, a minha orientadora, que trabalhava com o oceano também, mas trabalhava mais com o meio aquático continental. Então, minha dissertação foi voltada para águas doces, para represas, reservatórios hidrelétricos, né? Sensoriamento remoto aplicado para reservatório hidrelétrico. E nesse ínterim, eu vim em 96, no finalzinho do ano, entrei no mestrado, início de 97, e no final de 97, estava na metade do mestrado, surgiu o concurso para professor no ITA, professor na área de engenharia ambiental. Se eu tinha um sonho no segundo ano, no ensino médio, que era fazer oceanografia, eu também tinha outro sonho, que era ser professor universitário, de Universidade Federal. Então, eu queria, depois que eu fui fazer o curso, falei, então, terminando o curso, eu vou começar a me preparar para ser um professor, né, universitário e pesquisador. Então, é isso que eu queria. Então, o primeiro concurso que me veio foi o concurso do ITA. E eu falei, bom, vou fazer para testar, né? Certamente, antes de eu entrar, de eu passar em algum, eu vou rodar, vou testar com alguns e não vou passar, né? Então, vou aprender. E aí, eu, por acaso, prestei o concurso do ITA e passei. Mas, assim, O primeiro. quando você se formou, o que você consegue dizer assim do mercado de trabalho, depois que o oceanógrafo se forma? Apareceram oportunidades? Ou realmente estava muito focado mesmo no concurso para ser professor? Ou visse assim, outras possibilidades também, quando se formou? Olha só, eu acho que oceanografia é um dos cursos de maior abertura do mercado, né? Ele te permite, abertura em termos de visão, né? Ele tem um leque de aplicações e de possibilidades muito amplo. Isso seria ruim se essa amplitude, né, esse leque todo, fosse de coisas superficiais.
Mas não, oceanografia é um curso que ele trata de coisas muito abertas, um leque amplo, porém com profundidade. Então, para mim, é o segredo do curso de oceanografia, isso que me deixou maravilhado, que me deixou assim, né? Tanto que eu queria trabalhar com várias áreas de oceanografia, né? Foi difícil, né, escolher, de fato, uma ou outra. Então, ele te dá essa amplitude, te dá a possibilidade de trabalhar. Meus colegas, né, que saíram junto comigo, alguns foram trabalhar para o meio de petróleo e gás. Por quê? Porque havia uma demanda muito grande para as avaliações e análise de impacto ambiental, né, em meio marinho, né, de operações em plataforma e tal. Depois veio o pré-sal, inclusive ampliou muito mais esses estudos. Então, houve uma alta empregabilidade nesse meio, tanto direto com a Petrobras, alguns prestaram concurso e entraram na Petrobras, e outros trabalhando em empresas de consultoria contratados, né, pela Petrobras ou por terceirizados da Petrobras. Então, tinha todo um meio voltado para isso. Alguns foram trabalhar na conservação ambiental, alguns foram trabalhar fundando movimentos, ONGs, né, ou trabalhando direto no que veio a ser o ICMBio, né? Na época era o IBAMA. Então, muitos foram trabalhar no IBAMA, alguns foram ser chefes de gestores de unidade de conservação. Então, olha, você vê uma amplitude. Aliás, alguns, inclusive, se viram na seguinte posição: olha, eu estou na chefia de uma unidade de conservação e tem um colega meu atuando para licenciamento do setor de petróleo e gás que está aí em choque comigo, né? Em algum momento, alguns se viram nessa situação. Uns aqui trabalhando, né, no licenciamento de atividades que são poluidoras, que têm impactos, e outros na área da conservação, tentando zelar por um espaço né, e gerir um espaço em que esses impactos podem acontecer. E aí por vários outros, muitos foram para as universidades, tem muitos colegas hoje que são professores, né, nas universidades federais ou particulares. Muitos foram para a área de pesquisa e fizeram um doutorado, um pós-doutorado, e estão hoje no exterior, por exemplo, atuando em universidades, instituições de pesquisa no exterior, né? Então, de fato, um leque bastante amplo. Alguns foram para a parte mais administrativa também, voltado para algum tipo de conservação e assim por diante, né? Então, tem uma miríade aí de atuações. Por isso que eu digo, é um curso que te abre bastante a cabeça, os horizontes e tudo mais. Sim. Uma dúvida que eu tenho é, assim, a gente tem as 5 áreas, né? Hoje em dia são 5 principais da oceanografia, contando com a socioambiental. Só que, às vezes, a atuação do oceanógrafo é tão diferente, tão específica, que nem cabe dizer, tipo, eu sou um oceanógrafo químico. Porque você mexe com, assim, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sei que você tem essa área do sensoriamento remoto, mas você diria um oceanógrafo físico? Assim, porque aqui é muito forte isso de você escolher uma área, mas às vezes, sim, você faz tudo. Você faz tudo estando em todas as áreas. Isso é uma situação que pode ajudar em determinadas situações, mas em outras pode dificultar, né? Por quê? Porque, e é bom a gente falar sobre isso, né? O mercado brasileiro é um mercado de profissional, é um mercado bastante regulamentado, né? Ou seja, há profissões, há um conselho federal, né, de determinadas profissões, de determinadas áreas que abrangem algumas profissões, que se refletem nos conselhos regionais. E muitas, não, vamos dizer, com o passar do tempo foi aumentando, né? No passado você tinha a regulamentação aplicada via conselhos a um grupo relativamente pequeno de áreas, né? Mas isso foi se expandindo. Então, hoje, você tem um mercado extremamente regulado por alguns aspectos, sobre algumas profissões, e outras profissões que já são declaradas profissões, é o caso da oceanografia, mas não tem um conselho, por exemplo, né? Então, isso gera algumas dificuldades. Eu me lembro, os meus colegas que foram atuar no setor de petróleo e gás, por exemplo, às vezes precisavam
tinham editais de participação em projetos ou em consultorias, em chamadas, em que precisavam ter possibilidade de registro de uma RT, de uma anotação de responsabilidade técnica. E isso quem faz é um conselho. Então, os engenheiros, por exemplo, estão muito bem amparados nessa questão. Então, eles têm lá o Conselho de Engenharia e Agronomia, que faz esses registros profissionais e fornecem, né, uma anotação de responsabilidade técnica para aqueles profissionais vinculados. E nós não tínhamos à época isso. Aliás, no começo nós nem tínhamos regulamentação de profissão, a gente nem tinha profissão registrada, regulamentada. Tá? Então, quando eu me formei, a gente estava numa virada aí de regulamentação de profissão. Participei, inclusive, desse processo de idas a Brasília, conversa com a Câmara de Deputados para tentar regulamentar a profissão. Uma vez regulamentado, uma vez que saiu a lei que cria a profissão de oceanógrafo, deveria ter um desdobramento que poderia envolver, por exemplo, a criação de um conselho. Um conselho que zelasse não só pela boa aplicação da oceanografia, mas que zelasse também por um campo específico de atuação. Né? De forma que se alguma outra profissão quisesse atuar num item que está dentro desse escopo de regulamentação da oceanografia, ele não poderia. Né? Aí entra a questão da oceanografia como algo muito amplo. Por quê? Porque tem biólogo que atua no meio marinho. E aí, de quem que é a competência? Né? É do oceanógrafo ou é do biólogo? E de fato, é muito complicado você tratar isso e delimitar esses espaços. Né? Tanto que bem possivelmente esse é um dos fatores que fez com que não se criasse um conselho, né, de oceanografia. Então, o que existe é uma associação que atua, né, de alguma maneira, tentando gerar algum tipo de documentação, de formalidade, para muito mais garantir que o oceanógrafo tenha acesso às outras coisas, aos outros campos, do que de limitar o espaço de trabalho da oceanografia. Sim. Para não haver aquele negócio da gente querer se inscrever em algum concurso, mas só tem vaga para biólogo, para engenheiro. Houve uma luta muito grande, até para mostrar para os órgãos diversos que abriam concursos que a gente tinha capacidade para atuar em determinadas situações. Né? Para mostrar, olha, o oceanógrafo pode atuar com, por exemplo, impacto ambiental em zona marinha costeira. Né? Ele poderia, inclusive, liderar uma equipe que trabalhasse com impacto ambiental. Uma equipe que envolvesse químico, biólogo, geólogo e outras formações. E vice-versa, eventualmente um biólogo poderia trabalhar também com o estudo de impacto ambiental em zona costeira e marinha. Não teria problema. Mas muitos órgãos órgãos estaduais e até federais, demoraram muito a entender isso e a incorporar a oceanografia como um rol profissional possível. Né? Então foi uma luta. No episódio introdutório do podcast, a gente até conversou sobre isso. Sobre que a gente ainda, na nossa profissão, precisava ir muito atrás de colocar o nosso cargo ali no concurso, por exemplo, que só tinha engenheiro de pesca ou biólogo e não tinha oceanógrafo, que a gente vê bastante isso. Sim. Aí que a gente ainda é uma profissão que tinha muito que ir atrás, correr atrás do nosso lugar também. Eu acredito que ainda é assim, viu? A disputa não acabou. Né? Não mesmo. E tá longe, é necessário, às vezes, continuar fazendo essas abordagens. Não, pode falar. Porque uma coisa que eu acho engraçada, continuando nesse assunto, é porque, por exemplo, quando eu falo, tô fazendo tal coisa no laboratório, aí a minha amiga fala, nossa, mas fulano é biólogo e faz isso também. Então eu vou para um campo. Fulano é arqueólogo e faz isso também. Aí tudo tá em todas as áreas ao mesmo tempo. Isso é muito engraçado. E você não acha bacana isso? Eu achava lindo isso. É perfeito, é ótimo. Eu achava lindo. Por quê? Porque eu conseguia conversar com o geólogo, eu conseguia conversar com o biólogo, conseguia conversar com o químico em assuntos específicos. Né?
E vou dizer que muitas vezes eu conseguia conversar e sabia mais do que eles, né? Sem querer, né, meter a colher e dizer que a gente sabe mais, mas muitas vezes tinha isso também, né? Para algumas A situações visão mais específicas, ampla, né? exatamente, né? E era Eu, muito. Eu adorei, né, o curso por conta disso, das saídas de campo, né, de estratigrafia, de sedimentologia, né, coisas que eu nunca imaginava que iria estudar e que me deram uma base muito interessante, por exemplo, para o concurso para dar aula para engenharia ambiental, né? Então, muito dos métodos que se usa em engenharia ambiental, a gente usou em várias partes da pesquisa em oceanografia, né? Então, sim. isso ajudou muito a compreender. No caso, depois que já fosse direto então para professor, ou tivesse algum estágio, algum trabalho assim, mais. Intermediário, né? É, Antes de. Não, eu realmente fui direto para professor, porque deu certo de ter passado no concurso. Foi um concurso difícil, né? Só para ter uma ideia, era uma vaga só para essa disciplina, é uma vaga só, de 25 vagas que o ITA abriu naquela época. E era a única vaga que permitia ter professor auxiliar, ou seja, não era só para doutor, né? Por isso que me permitiu fazer, porque eu só tinha graduação, não tinha nem mestrado ainda. Embora tenha concorrido, foram 14 candidatos e só dois não tinham pós-graduação. Eu e um segundo candidato lá que não tinha também. Eu ganhei dele porque eu estava fazendo mestrado, ele nem iniciado tinha. Então, eu fiquei em 13º, ele em 14º, né? Na prova de títulos. Mas aí eu inverti na prova escrita e na prova didática, né? Aí eu fiquei em primeiro lugar nas duas. Então, eu consegui entrar. Ao conseguir entrar, aquilo que seria uma luta para mim, né? Ficar buscando, tentar entrar numa universidade por concurso e tal, eu consegui logo de cara, antes de terminar o mestrado. Então isso foi bom, né? Lógico, foi muito bom. Eu pude começar uma carreira muito cedo, pude adaptar, inclusive, a carreira àquilo que eu tinha assumido como missão. Então, por exemplo, vocês perguntaram o que tem a economia a ver com a oceanografia, né? Eu escolhi fazer o doutorado em economia porque eu entrei para dar aula para engenheiros do ITA, né? Engenheirandos do ITA. E eu notei o seguinte, que boa parte daqueles engenheiros se formavam e iam atuar no mercado financeiro, não iam exercer engenharia. E a disciplina de engenharia ambiental era ministrada para eles no último ano do curso. Era um ano que eles estavam pouco se lixando para meio ambiente ou para engenharia ambiental, qualquer coisa assim, né? Eles queriam, na verdade, fazer o estágio e muitos já estavam trabalhando, já estavam fazendo trainees, né, em grandes bancos, em grandes consultorias financeiras e tal. Então, era uma disciplina que o pessoal fazia porque tinha que fazer, né? A disciplina em si não trazia atratividade nenhuma. Então, pensei, já que eles vão, boa parte, para a economia financeira e para as finanças, vou fazer um doutorado em economia e vou começar a buscar esse link da economia com o meio ambiente, com o desenvolvimento, com sustentabilidade e assim por diante. Então, fiz economia com um olhar, um viés de economia ambiental, né? Eu acho que é isso que falta, né? Eu acho que as pessoas que trabalham com dinheiro hoje em dia têm que ter essa visão ambiental, eu acho porque importantíssimo. É o que eu tento, é a minha profissão de fé. É o que eu tento fazer desde então. E te digo que é muito difícil, mas eu acho que eu venho ganhando alguns adeptos aí ao longo do tempo. que bom. Espero também. Espero que Sempre aumente, porque realmente, assim, é muito fácil se perder, né, nessa área, sabe, assim. É porque aquilo que eu sempre falo, acho que eu devo ter falado em algum outro episódio, que a gente tem que acompanhar todas as lutas, sabe? Não adianta você querer evoluir em algum lugar sem olhar para o lado ambiental ou evoluir o lado ambiental sem considerar o lado social, porque senão fica perdido, né? Não tem como uma coisa andar sem a outra. Então, assim, é uma boa área aí para aumentar. E eu diria mais, eu acho que
essa coisa, isso eu ministro nas minhas aulas, né? Essa invenção do tripé da sustentabilidade, que é o econômico, social e ambiental, é uma falácia, né? Por quê? Porque a concepção em si não é uma falácia, mas a forma como usaram isso é uma falácia. Porque ele não é um tripé, ele não deveria ser um tripé. Porque a base de sustentação é ambiental. Você não pode ter 3 pernas iguais ali, né? Por quê? Porque o ambiental está acima delas, ele está ou na base de todas elas. Então, você não pode prescindir de jeito nenhum do ambiental. Do econômico, você pode prescindir sim, e pode mexer com ele como quiser. Do social, de certa forma, sim. Mas o ambiental, não. O ambiental deveria ser essa base sólida para esse tripé, né? Enfim, mas só para ilustrar um pouquinho aí do que a gente trabalha aqui com essa visão. Um pouco na gestão de recursos não renováveis, né? Essa coisa da exploração e, assim, é bem complicado, bem complicado. É a parte social, né, da oceanografia. Eu acho que é a parte social e econômica, eu acho que é toda a oceanografia, porque tudo que o oceano, ele nos proporciona muitos recursos, né? Como você mesmo tinha falado anteriormente. E a exploração sem um olhar cuidadoso com isso, um olhar até social, social e ambiental, vira bagunça, realmente. Pois é, e a gente tem alguns exemplos recentes, né? Por exemplo, já ouviram falar da PEC das praias? Na o quê? Na PEC das praias. Ouvi. Pois é uma proposta de emenda constitucional que visa pegar áreas que eram vinculadas a terrenos de marinha, etc., que são áreas de domínio da União, e simplesmente tirá-las de domínio e passar a destiná-las para iniciativa privada, né? Por isso digo que a PEC das praias, que essas áreas estão em terrenos costeiros, né, em praias, inclusive, e tal. E a gente propôs agora recentemente na discussão do Plano Nacional de Adaptação Climática que você tivesse o contrário. Então, pegue essas áreas que querem mudar a dominalidade, a destinação, e reservem essas áreas para adaptação climática, que é o que a gente precisa. Sem adaptação climática, a gente não pensa em economia, não pensa em expansão de resorts, expansão de atividade turística, hoteleira, etc., no mar, porque não vai ter o mar, não vai ter essa área, né? Se a gente não pegar essas áreas e destinar para adaptação climática, daqui a pouco nós não teremos essas áreas. Então, por isso que eu digo que a base, o ambiental está na base e não dá para prescindir dele. Tem que ter gente com a visão ambiental, né, nesses cargos, porque senão, se esse tipo de coisa começar a ser aprovado, acabou o planeta. Acabou tudo. É isso aí. A gente falharia como profissão, eu acho que nossa profissão até como ser humano. Enfim, também. É uma loucura. E agora tem essa questão da exploração também do petróleo, né, na foz do Rio Amazonas. Esse debate que é tão, assim... Tá em alta também, né? Tá tão em alta, é tão polêmico, é tão... assim, realmente... Eu acho que é um falso dilema. Nem deveria existir esse debate, na minha opinião. Né? E por que não? Primeiro porque a gente está numa época que nós deveríamos estar fazendo um exercício de transição energética e transição ecológica. Ponto. Se é uma transição, você não diz assim, não, eu vou acabar agora com os combustíveis fósseis. Agora. Então, solta uma lei dizendo é proibido usar combustível fóssil. Não tem como. Por isso que é transição. Tá? Agora, na transição, você não vai gerar mais do que você gera hoje com combustível fóssil. Né? Se a transição, se você projeta algum aumento, que nem precisaria, você poderia pensar em redução, mesmo aumentando a demanda, o consumo, né, da sociedade, porque a sociedade aumenta, né? Você poderia fazer isso reduzindo o desperdício, reduzindo
aumentando a eficiência, né? Esse é um primeiro aspecto. E segundo, tudo que você projeta de nova energia deveria ser renovável, né? Ou seja, cada novo quilowatt-hora gerado no sistema, adicional ao que você já tem, deveria ser de fontes renováveis. Isso é uma transição, né? O resto é transação. E nós não precisamos de transação energética, a gente precisa de transição energética, né? Então não devia ter esse debate. Mas a gente está perdendo a oportunidade. Então, minimamente, oportunidade como? Por exemplo, agora a OPEP+, aumentou a produção e reduziu o custo. A Petrobras está tomando um tombo com o petróleo, né? Quer dizer, isso é transação. E se eu produzir mais petróleo, o custo cai, o preço cai. E ao cair o preço, eu perco também. Então, nem na transação está valendo. Agora, se você quer, então, dizer, vamos pensar estrategicamente, pelo menos, faça uma reserva. Deixa aquilo lá. Deixa lá. Pode ser que num futuro muito distópico, a gente precise, né? Você cria uma tecnologia altamente eficiente que reduza muito o consumo e aumente a efetividade e não gere ou gere muito pouco emissão, etc. e tal, a partir de petróleo. Tudo bem, então você tem ali um canteiro a explorar, você vai ser um país diferenciado numa exploração futura, mas isso dificilmente vai acontecer. Então, não teria que discutir isso, na minha opinião. Não explore e pronto, né? Até porque se você começar a explorar, vai ser como outro pré-sal, outro boom de pré-sal. Você vai dirigir todas as atenções para isso e não vai jogar um tostão na transição energética. Esse é o ponto. Eu entendo, são tantos pesquisadores agora focados nessa questão da transição energética, né, nisso dos parques eólicos, e aí ver uma notícia dessa é complicado, assim, é algo a se pensar e precisa urgente de mais pessoas com visão ambientalista nessa área, porque... E se você quer mais um argumento, essa energia do petróleo, ela movimenta um mercado e movimenta uma quantidade de empresas, produtos extremamente nociva à sociedade, né? Então, de quebra, se você deixa de explorar, você está dando margens para esse mercado se oxigenar, né? Porque uma cadeia de atividades enorme que são negócios que geram muitas externalidades para a sociedade. Muitas externalidades. Então, parar isso seria algo muito interessante. E acho que o Brasil, especialmente, teria muito mais a ganhar não explorando do que explorando. Sim. Eu estava conversando com um colega meu sobre isso. A gente estava num debate se a transição energética não ia causar muitos danos, tipo assim, durante a transição. E aí, quando a gente liga a televisão, tá acontecendo os dois ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo que tem gente focada na transição energética, tem gente focada em explorar mais e mais e mais. Então, assim, dano é o que não vai faltar, né? Mas... O que fez com que o Acordo de Paris e outras coisas demorassem a ser assinados, né? E continuam demorando a fazer efeito, a se implantar mecanismos, né? Para uma transição, demoram a ser implantados, então aí a gente está arrastando algumas coisas, é justamente esse mercado. São justamente as empresas dependentes da matriz fóssil, etc. e tal, que não vão largar o osso e vão ficar ali, né? Ou seja, a gente está deixando de fazer justamente por essa inércia desse mercado e desse grupo de atividades que são dependentes dessa matriz. É muito complicado. E a gente tem que, para que uma coisa funcione, a gente tem que parar essa sangria, vamos dizer assim. Não, antes desse tema. Então, eu acho esse tema muito interessante porque é muito atual. Eu acho importante ser falado, apesar de
deveria ser algo mais óbvio, sabe? Mas é muito importante ser reforçado, assim. Eu acho que todo estudante de oceanografia devia estar sabendo bem desse tema e estar com isso up to date. Porque é um tema extremamente importante, independente da área em que vai atuar, ele é extremamente atual e importante. Né? E a questão dos serviços ecossistêmicos, né, do meio, da zona costeira e meio marinho. Né? Isso também é importantíssimo. E a gente está muito atrás ainda na questão da quantificação desses serviços. Então a gente tem uma ideia, né? Mas a gente não tem ideia de quanto é, de quanto a quantidade desses serviços, né, são prestadas neste meio, nessa zona costeira no meio marinho, e a gente precisa saber. E precisa saber e rápido. Então tem uma demanda muito grande para trabalhos de pesquisa, inclusive, nessa área. Vamos lá, já ouviram falar do carbono azul, né? O carbono gerado, por exemplo, absorvido, né, e armazenado em áreas, né, marinho-costeiras, em manguezais, né, em ambientes assim. Né? Então, hoje a gente não sabe quanto o Brasil tem de carbono azul. Né? Então, tem uma aluna minha no doutorado que está tentando, a gente está buscando métodos aí para tentar fazer uma quantificação inicial preliminar, vamos chamar assim, né? Ainda com informações secundárias, etc. Mas já há demanda para as coisas mais pontuais, para a gente ir nos locais e fazer medições e fazer levantamentos para quantificar todos esses serviços ecossistêmicos que a gente tem. São importantíssimos. Numa segunda etapa, até atribuir valor a eles, de alguma maneira. Porque se a gente não atribui esse valor, seja monetário ou não, a sociedade não vai perceber. Sim. Né? Então a gente precisa atribuir esse valor até para começar a incorporar nessas transações que a sociedade faz. Quando um turista vai para um resort no Nordeste, por exemplo, ele não percebe todo o impacto que aquele resort causou. Ele não faz a menor ideia. Né? E por quê? Porque a gente pouco quantifica toda essa perda, né, de serviços ecossistêmicos. Porque a gente sequer conhece o que eles estão gerando. Onde é que esses serviços estão, o que eles estão, qual a quantidade, né, de cada um deles que está sendo gerada, está sendo apropriada em outras atividades, né, antrópicas, enfim. Então é preciso um esforço grande de pesquisa, né, de desenvolvimento para a gente levantar tudo isso. Isso é importantíssimo também. Outro ramo que eu diria, olha, querem adentrar a pesquisa, esse é um ramo bom para estudar. Outras questões ligadas às questões climáticas também são importantes. Né? Sim. Vou dar um exemplo. A gente, não sei se eu posso ir falando aqui, tá, gente? Se estiver falando demais, vocês cortam. Não, pode falar, pode falar. A gente fez um trabalho recentemente no arquipélago de Marajó, analisando os possíveis impactos das mudanças do clima naquela região. Especialmente por conta do aumento da elevação do nível do mar. E a gente chegou à conclusão que tem uma parte desse balanço que vai ser definido pela quantidade de forçante continental, ou seja, pelo delta amazônico eu tenho uma quantidade muito grande de água e de sedimentos. Né? O de sedimentos ele vem sendo diminuído por conta das represas hidrelétricas que a gente vai construindo, né, nos rios da bacia amazônica. E aí eu tenho uma redução do aporte de sedimentos e essa redução faz o quê? Com que eu tenha maior erosão na zona costeira. Se eu não tenho essa reposição de sedimentos, todo lugar que está erodindo, né, geralmente a gente tem um balanço, né, de erosão e progradação de praias. Mas se eu não tenho esses sedimentos, a fonte de sedimento para ir compondo essas praias de novo em outros lugares, eu vou ter um processo erosivo dominante. E aí isso faz com que a elevação do nível do mar atue com mais
força nesses lugares, porque eu estou, além da elevação do nível do mar, eu estou tendo erosão costeira. E aí tem um outro fenômeno que é o seguinte, a quantidade de água, né, que vem pelo delta amazônico. Por quê? Porque a projeção de mudanças climáticas pega ali o Brasil, todo o centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, a parte interior, e diz o seguinte, ali você vai perder água, você vai ter um déficit de precipitação, que a gente chama de anomalia de precipitação. Anomalia negativa, ou seja, vai ter menos chuva nessas áreas. E o que alimenta os rios e vai alimentar o oceano lá na frente são essas chuvas. Então, uma bacia que contribui muito para o Marajó, para a parte de baixo da Baía do Marajó, é a bacia do Araguaia-Tocantins. É talvez a bacia que mais vai sofrer com redução de água. E a redução que eu estou falando, em alguns cenários, chega a 40%, em média. Né? Então, não estou falando de pouquinho, uma reduçãozinha, né, de alguns poucos milhões de litros, milhares de litros de água que deixam de chegar na foz. Não são nem bilhões, são trilhões, né, de litros que deixam de chegar à foz, é uma quantidade muito grande. Isso também, que é hoje um fator que equilibra a entrada ou avanço do nível do mar, deixa de contribuir e pronto, aí o mar avança mais rápido ainda. Então, é uma série de processos, e alguns com uma retroalimentação muito forte. E eu preciso conhecer isso, né? E tem muito pouca gente estudando esses fenômenos. Então, se quiserem, tem tema. A gente quer, e tipo assim, precisa exatamente disso, da ocupação. Uma ocupação de oceanógrafos, assim, todas essas áreas. Aí, no caso, você desenvolve, assim, várias pesquisas sobre esses temas, né? Sim. Trabalha conciliando as pesquisas com o cargo de professor. Sim, exatamente. É o que a gente chama de professor pesquisador, porque tem alguns cargos que são de pesquisador, né? Tem uma carreira nos quadros da União que é de pesquisador, da União dos Estados também, né? Que são pesquisadores, são cientistas, são contratados para fazer pesquisa. Um professor universitário, ele além de ser professor, ele fatalmente vai caminhar para a pesquisa, porque senão ele se desatualiza, né, e não participa da discussão mais emergente sobre todos os temas, né? Então, participar de um programa de pós-graduação é hoje quase condição sine qua non, né? Ou seja, o professor entrou num concurso para a Universidade Federal, ele vai ter que assumir o ônus da pesquisa, vai ter que começar a pesquisar e vai ter que entrar numa pós-graduação, né? Então, ele acaba exercendo um papel duplo de professor e pesquisador. Inclusive, eu vi que você é autor de um livro também, né? 10. 10 livros? Eu só vi um. 3 deles estão aqui, inclusive. Eu tinha até colocado aqui, estão vendo aqui do lado? Deixa eu ver. São Aqui, todos ó. seus? Esses aqui são. O que Tem eu mais vi um aqui, Gestão das águas no Brasil, era reflexões... Diagnósticos e desafios. Isso. Como eu falei, eu comecei a carreira como professor e tal como um oceanógrafo de água doce, porque desde o mestrado eu comecei a atuar com águas continentais, né? E aí eu participei de comitês de bacia, né, da organização do sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil e tudo mais. E aí esse primeiro livro foi o tema do meu doutorado. Gestão de águas no Brasil, reflexões, diagnósticos e desafios. Esse foi o primeiro livro. Mas aí teve outros, por exemplo, esse que está ali do Tapajós, acho que dá para ler, né? Esse aí tá bem destacado. Esse do Tapajós, ó. Tapajós, hidrelétricas, infraestrutura e caos. Foi um estudo que nós fizemos, também de pesquisa, mas de pesquisa e desenvolvimento, analisando o contexto da implantação de 5 grandes hidrelétricas lá na bacia do Tapajós, Baixo Tapajós, que impactariam toda a região amazônica, né? E aí isso gerou um livro. Esse outro também, um livro que
Chama Rio Purus. Ó. Então, Rio Purus, Águas, Território e Sociedade na Amazônia Sul-Ocidental. Então, também um trabalho, um projeto amplo de pesquisa, de 5 anos, que a gente subiu o Rio Purus até no início, lá, quando ele começa no Brasil, no estado do Acre, com a Bolívia e o Peru. E aí fizemos várias análises. É um grupo, assinam esse livro 5 pesquisadores que foram os coordenadores de cada equipe, né, desse projeto. Também, então, trabalho de pesquisa que gerou um livro. E esse também. Esse aqui é Uso Eficiente de Água em Aeroportos. É um trabalho de pesquisa, um projeto. Isso aqui é um conjunto de projetos de pesquisa de várias instituições, né, que eu coordenei uma parte deles e também gerou um livro de uso eficiente de água. Sempre água doce, né? Mas aí a gente tem umas inserções oceânicas também. Tem alguns projetos, Rede Litoral, projeto que fez um primeiro levantamento dessas questões de vulnerabilidade da zona costeira, né, em algumas regiões do Brasil, enfim. Então, é muito isso, muito associar essa coisa de dar aulas, mas também com pesquisa e submetendo projetos, enfim, né. O último foi um projeto Elos, que está gerando um livro também, que é de serviços ecossistêmicos, e especificamente na Mata Atlântica. Então a gente vai... E de vez em quando tenta colocar o pé na areia, né? Faz um projeto ali Hoje eu participo de um que é de maretórios e populações tradicionais, né? nesses maretórios. O maretório é como um território no mar, que envolve o meio a zona costeira e meio marinho. E tem pesquisadores aí, o coordenador desse projeto é um professor da Universidade Federal do Pará, mas aí tem outros núcleos, né, em Maranhão, Paraíba, aqui em São Paulo, né, então, participo desse projeto também. E por aí vai. E esses livros têm disponível online também, para quem se interessar nessa área? Olha, eu tento fazer sempre ter disponível online. O do Purus e do Uso Eficiente de Água eu não consegui ainda, porque eu não consegui recuperar a edição, né? O editor fez uma edição, eu não consegui recuperar o texto integral para editável, para mexer nele. Mas o do Tapajós tem, eu posso deixar o link com vocês. Quem quiser, ele está na biblioteca do ITA, em meio digital. Então, se entrar Tapajós, colocar Tapajós hidrelétricas e biblioteca ITA, ele já vai te dar um caminho para buscar. Depois. Achei muito chique, 10 livros. É a meta, né? A meta era 1. Verdade, vai aumentando. Mas gente, é quase uma consequência, sabe? Uma coisa que vai se tornando natural, né? De você querer, faz um projeto de pesquisa e quer que aquilo se mantenha vivo, que aquilo se mantenha como um conhecimento a ser apropriado por outros e tudo mais. Gerar um livro com isso era, no passado, a forma principal. Hoje nem é tanto. Hoje a gente faz podcast, né? A gente faz outras coisas e tudo mais. Mas fazer um livro, mesmo que seja para um e-book, né? Para ser disponibilizado em meio digital, também é uma forma de você manter isso vivo, né? E oportunizar que outras pessoas conheçam também, mesmo fora do meio acadêmico, né? Então, isso é muito interessante. Inclusive, o seu podcast, o Sanja Pod, ele também aborda esses assuntos, no caso, né? O Sanja Pod é uma forma de atuação no meio local, né? Uma atuação discutindo questões. O eixo do Sanja Pod era a questão de sustentabilidade, então a gente fala de sustentabilidade, fala, por exemplo, de arborização urbana, teve um episódio que foi uma termoelétrica que está querendo se implantar aqui na região, que vai ser a maior termoelétrica da América Latina, né? Com todos os impactos que isso pode trazer. Então a gente discute para levar ao público essa discussão sobre aspectos técnicos, mas de uma forma mais palatável, que as pessoas possam
ouvir, entender, né? E tomar posição, né? Sim. Acho que o bom do podcast é essa linguagem assim mais informal, que faz com que todos os ouvintes consigam entender ou pelo menos assim estar mais incluso, né, no assunto, mesmo que seja um assunto tão assim Didático, né? Sério, às vezes. tão Normalizado. exatamente. Traz muita adapta, né, a linguagem, eu acho bem Sim, legal esse formato. é isso aí. E é um bom veículo, porque como a gente falou, né, a gente precisa de pessoas com essa visão ambiental em todas as áreas. Então, assim, muitas vezes é muito difícil que as pessoas tenham acesso a livros, muito difícil. A gente quase não vê biblioteca hoje em dia, quase não vê livraria. E quando vê, são aquelas livrarias mais estéticas, né, assim, você mais visando valores, né? Então, É. assim, Eu tenho, depois, eu não sei se vocês viram, não sei se eu passei o meu canal do YouTube, que tem algumas coisas interessantes. Participei de dois TEDx, né? O TEDx, não falando deu um pra pouco, ouvir. né? Não deu para ouvir. Eu participei de dois TEDs, aquele TEDx, TEDx. Sim. Então tem os dois lá no meu canal do YouTube. Um é sobre sustentabilidade, foi de 2014, se não me engano, 2016, melhor dizendo. E o outro, esse já tem quase 40 mil visualizações. Esse o pessoal divulgou bastante. E o último foi agora no final do ano passado, sobre mudança climática. É uma tentativa de dar uma chamada na sociedade. E o título é Homo Sapiens, né? Ou Sapo ou Sapiens? Homo Sapo ou Sapiens? Qual a Boa. atitude? Qual a sua atitude? De sapo ou de sapiens? Então tá lá no canal do YouTube. Depois vocês podiam divulgar aí pro pessoal. E tem também um blog, né? Eu mantenho um blog já há algum tempo. Não tenho publicações regulares, mas volta e meia, quando tem um tema importante e tal, a gente coloca no ar. E tenho no núcleo eu coordeno um núcleo aqui de pesquisa que chama Núcleo de Estudos em Infraestrutura, Ambiente e Sustentabilidade. Porque a nossa pós-graduação aqui é em Engenharia de Infraestrutura, né? E nesse núcleo a gente tem um boletim, e sempre que tem um tema mais polêmico, a gente faz um boletim técnico, traz elementos, né, de análise técnico e divulga ali para a sociedade, né? Eu acredito até que um deles foi esse estudo do Marajó, que está lá no boletim. Depois, passa os nomes certinhos pra gente conseguir divulgar, né? Sim, Postar, falar faço sim. na descrição do episódio. Muito interessante essa visão. No caso, os projetos que você participa te chamam também? Sempre é assim, você que cria o projeto, submete? Os projetos tem várias fontes. Tem as fontes tradicionais, então a gente submete projetos para o CNPq, para a CAPES, né, ou para a FAPESP, porque a gente tem a FAPESP, que é uma das mais bem organizadas aí, fundações de apoio à ciência no Brasil. Mas também tem projetos diversos com a iniciativa privada. Então, tem vários projetos que eu coordeno hoje que são vinculados, são financiados diretamente por grandes empresas. Ou, eventualmente, é um projeto que gera um desafio, né? Uma empresa traz um desafio e a gente assume esse desafio e tenta tocar adiante. Tem uma disciplina que eu ministro que chama Engenharia para a Sustentabilidade, na graduação. Nessa disciplina, a gente abre a disciplina com um workshop em que a gente convida. Essa disciplina é dada para curso de engenharia eletrônica e engenharia de computação, aqui do ITA. Então, a gente traz empresas ou ONGs, né, ONGs, enfim, que trazem demandas, prefeitura, né, muitas vezes também já teve, que trazem demandas
para sustentabilidade, para apoiar a sustentabilidade, que alunos de computação eletrônica poderiam resolver. Né? Então, a gente faz um workshop, a gente estabelece um perfil de como apresentar esse problema, as empresas vêm, essas instituições vêm, apresentam, e os alunos se debruçam sobre esse problema, cada grupo escolhe um problema, uma dessas questões, e vai resolver. Né? E ao final a gente apresenta isso de volta para essas empresas, e a gente chama o líder dessas empresas para fazer uma banca, eles que vão julgar os projetos. Né? E eles julgam, inclusive dando uma nota de investimento. Né? Olha, a gente distribui aí umas moedas fictícias, e aí cada um pode investir uma quantidade em cada empreendimento, em cada problema resolvido, em cada solução apresentada, enfim. E ele, de fato, é o que a gente chama de mundo real, né? Experimentos de mundo real. Os alunos vão lidar com coisas que estão demandando, tá? que a indústria está demandando, o poder público está demandando, né? E com algo que eles têm condições de fazer. Né? Então, isso às vezes gera interesse de uma empresa. Já aconteceu, né, em 3 ocasiões da empresa começar o desenvolvimento de um protótipo, um produto a partir dessa disciplina, e depois a gente criar um projeto específico para ampliar. Né? Ela achou interessante a solução, então vamos agora criar um projeto para aprimorar essa solução, para ela se tornar, de fato, um produto, ou um processo, enfim. Muito legal. Como faz, assim, para meros estudantes da cenografia botarem um pezinho em um projeto? Como faz? Assim, hipoteticamente. É interessante isso. A gente pode pensar em algo assim. A gente este ano, talvez a gente tenha uma parceria com outro instituto, que é o Intelli, né? Que é um instituto que foi criado junto ao IPT, lá de São Paulo. A ideia é colocar essas 2 turmas, a turma do ITA e a turma do Intelli, para trabalharem juntas. Mas a gente pode pensar em algo num futuro próximo aí, envolvendo, por exemplo, a UFPE, uma turma de oceanografia, enfim. Porque tem demandas, né? Porque tem demandas. Sim, tem que ter demanda. Verdade. Sabe, com esse episódio, né? Vai aqui, né? Deixa aí no ar. A gente deixa aí no ar. A gente tem uma pergunta que geralmente é feita pelos nossos colegas, né, que estão nos ajudando a organizar o podcast, que elas sempre perguntam como que a gente faz para que a oceanografia seja mais valorizada no Brasil, assim, para todos os participantes até agora, esse é o ponto principal, assim, da questão. Como que a gente faz para melhorar a nossa vida como oceanólogo ou como oceanógrafo? Olha, eu acho que aquilo que a gente falou, né, com relação à profissão, que a gente fez no passado e outras turmas continuaram fazendo ao longo do tempo, talvez a gente precise aprimorar isso, que é pegar pegar tudo que nós somos capazes, né, em todas as áreas que seja possível atuar, e aumentar o nível de divulgação desse portfólio, vamos dizer assim, dessas capacidades. E para um público muito específico, que são desde o gestor público, ou seja, aquele que toma a decisão de abrir um concurso, de liberar uma vaga, de ter, né, e ter isso resolvido, em nível municipal, em nível estadual e em nível federal, mas também para uma quantidade de empresas, para empresas de setores específicos que podem usufruir, que podem ter isso como resposta. Né? Então, acho que parte, pelo menos, da solução está nisso, está em a gente se tornar mais visível, né, para a sociedade. Muitos não sabem o que é oceanografia, ainda. Né? Eu já falei, por exemplo, às vezes, você faz o quê? Eu sou oceanógrafo. Aí, você trabalha com teatro, né? Eu pensou que era cenógrafo. Sim. Então, não, é oceanografia. Mas o que é oceanografia? Faz o quê? Né? Então, há um desconhecimento ainda, né? Por mais que a gente tenha ampliado o número de cursos, hoje tem cursos aí em quase todo o estado costeiro, talvez seja necessário uma ação um pouco mais concertada,
junto a todos os cursos, né? Para colocar essas coisas no ar, né? E, de fato, endereçar o que no passado era uma campanha publicitária, né? Hoje é muito mais de mídia social, que vai alcançar esse público, né? E Então, assim, acho que precisa fazer. se você pudesse descrever, assim, resumir, né, essa pergunta, assim, o que um oceanógrafo faz? O que você diria, resumindo, assim, descrevendo? Nossa, impossível. Tudo. É para resumir? Então tá, tudo. Concordo. Até hambúrguer. Minha mãe faz essa Hambúrguer de alga marinha. Enfim, mas é uma brincadeira, mas é muita coisa. É um leque muito grande, né, de possibilidades. Não falei, mas tem também colegas que se formaram comigo que hoje lideram produção de alimentos, né? Alimentos para meio marinho, né? Que vai de algas a peixes, a crustáceos e assim por diante, né? E nós não temos. Um dos pratos típicos da Nova Zelândia é um hambúrguer feito de um crustáceozinho, né? Nós não temos nada parecido aqui. E a gente tem uma produção costeira imensa, né? Então, um hambúrguer de alga seria um negócio interessante. Eu pensei nisso aqui agora, estou lançando a ideia. Quem quiser. Eu acho, e eu faço estágio no laboratório de macroalgas. Então, assim, Pronto. já jogou a ideia, Está a meio caminho. já abriu a mente. Daqui a pouco eu tô fazendo hambúrguer de alga. Me chama para desenvolver. Aí eu Pronto. faz uma joint venture. Crédito. Tem que dar o crédito. Aliás, tem um outro detalhe, dentro dessas coisas de pesquisar e publicar, etc., aquele livro, né, Uso Eficiente de Água em Aeroportos, esse projeto gerou um dispositivo, né, de IoT, Internet das Coisas, para fazer monitoramento de consumos de água. O desafio a gente precisava fazer uma análise do consumo de água no aeroporto. E são vários setores consumidores, inclusive muitos sanitários, né? Porque tem uma grande quantidade de pessoas que circula ali todo dia, toda hora, e muito do gasto de água era nos sanitários. E aí a gente fez uma parceria com uma empresa privada que estabeleceu os dispositivos eletrônicos para colocar em cada torneira, cada vaso, cada mictório, etc., e desenvolvemos aqui no ITA um dispositivo que fazia a telemetria disso, que ele pegava esse dado e jogava para a rede. Na rede a gente criava o software e analisava todos esses dados. O projeto inicial previa que um estagiário fizesse isso. Ele ia lá, a gente ia botar um medidor em cada medidor físico, analógico. Ele ia lá e fazia leitura, botava na planilha. Fazia leitura, botava na planilha, né? Por acaso, esse estagiário não pôde fazer esse serviço. Por quê? Porque para operar em algumas áreas do aeroporto, você não pode, você tem que ter um curso, tem que ter uma autorização especial. E a gente teria que fazer isso toda vez que fosse fazer análise. A gente ia fazer análise, queria fazer análise, né, por vários meses. Aí nós desenvolvemos um dispositivo para fazer telemetria. Então esse dispositivo, depois a gente patenteou e gerou uma startup, né? Então hoje a gente tem uma startup que trabalha com essa tecnologia e já aplica para várias outras coisas, né? Cara, que legal. Então tem essas outras possibilidades também, né? Inclusive para a oceanografia. Que maneiro. A gente pode ir pro bate-volta? A gente tem uma... A Luna vai explicar. Não, vamos falar. A gente tem uma brincadeira, né, que tem que pensar rápido. A gente vai falar uma palavra ou uma frase, e aí você tem que responder com o que vir na sua cabeça na hora. Sim, tem que... Sou péssimo nisso, hein? Ai. Mas é bem pouquinho também. É fácil. É coisa rápida. Podemos Vamos lá. começar. Uma cor. Eu diria que é azul, né? Mas eu gosto do vermelho também. Pode ser duas? Uma só. Uma comida. Ai, caramba. Hambúrguer de alga. Pronto. Respondeu. A comida do futuro. Foi realmente. Cadê? Um livro.
Um livro. Admirável Mundo Novo. Tá aqui Ou na todos os cabeça. três esquece. É difícil, falar livro é difícil, né? Porque são tantos. Um filme. Um filme. Vi ontem, A Chegada. Muito bom. É muito legal. Muito bom esse Eu filme. assisti também já. E assim, é legal pelos insights que ele dá também, né? Que eu acho que nem todos estão ali na. Você tem que ficar viajando para entender. Sim. Mas enfim. Um animal. Um cão. Um animal marinho. Cavalo marinho. Uma praia. Uma praia. Uma praia. Eu vou falar que a gente gosta mais pela proximidade aqui. Lagoinha e Ubatuba. Ubatuba tem uma costa fantástica. Um oceano. Atlântico. Uma música. Oceano. Djavan. Boa. Não, Boa. Essa foi a música, o hit, quando eu entrei na oceanografia. Uma área da oceanografia. Adoro oceanografia física. Perfeito. É a Gostaria de saber mais, gostaria de ter trabalhado mais com ela, inclusive. Acabou as perguntas bate-volta. Era isso. Ah, foi rápido. Foi rapidinho. É simples. Depois do bate-volta tem o encerramento. Então, antes do encerramento, você gostaria de falar algo assim pro público? Olha, eu gostei muito de participar e boto muita fé na formação da oceanografia no Brasil, né? Então, vocês que estão aí ou começando ou terminando o curso, bota fé, vai com fé, que a fé não costuma falhar. Realmente. Inclusive, a gente pede no final um conselho, né? Pra, tipo, quem tá entrando agora ou quem tá já na graduação. Um conselho, assim, ou se for uma palavra de incentivo. Uma palavra de incentivo para quem está entrando agora e se deparou com aquele pasmo pedagógico que vocês tiveram, com cálculo, com álgebra linear, geometria analítica e tal, vai passar. É sobre isso. Vai passar e o resultado vai ser bom. Tá? Muito bom. Tente entender a física por trás dos fenômenos e por trás dos cálculos. Tente entender. Se entender isso antes, até melhor ainda. Você vai ver como é lindo. E aí, acho que as espirais de Ekman e Sverdrup, a equação de Sverdrup e tal, vão ficar mais palatáveis. Meu Deus. Mas o vai passar resume bem a nossa graduação. É verdade. E eu não sei se vocês... eu passei para vocês o link, né, para o lançamento do IPBES, do BPBES. Foi. Que BPBES é a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. É um painel parecido com o IPCC, de mudanças climáticas, né? Tem o IPCC, que faz todos aqueles estudos de mudanças climáticas globais, e tem o IPBES, que é a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. E tem a versão brasileira dessa plataforma. E está lançando agora, hoje é dia 6, depois de amanhã, o Diagnóstico Marinho Costeiro Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Tá? Primeira mão. Eu, inclusive, coordenei um capítulo nesse diagnóstico, capítulo 4, e vai ser online, né? Então, depois vocês divulguem aí. pode deixar. Talvez até aqui Deixa mesmo já na o hora link. de... Fica gravado, imagino né? que sim. No YouTube. Aí, eu já deixo. A gente põe o link na descrição também, a gente põe tudo lá. Eu já tô com o link guardado já. Muito bem. E é basicamente isso. A gente queria agradecer pela sua presença, dizer que foi um prazer, né? A gente gostou muito Dessa conversa, abriu mentes. Já tô aqui pensando no sanduíche, no hambúrguer. Ótimo. Eu pensando na exploração do petróleo. Cada uma trouxe, né? Cada um tem uma loucura própria. E é isso, a gente agradecendo de novo, muito obrigada. E
É isso. Bom vento e bom mar aos marujos. E tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado e valeu.